Senhoras e senhores, 8 horas e 7 minutos na sua manhã, manhã de sexta-feira, que bom que você está com a gente. E também já está conosco aqui o João Fernando Silva. João, seja bem-vindo mais uma vez. O João, às vezes, ele tem uns compromissos aí fora, dá uma viajada e tal, precisa faltar, mas o povo fica perguntando pra gente, ué, mas e aí, cadê o homem dos investimentos? Pois é, João, seguinte... Dólar bateu um recorde, né? Que maravilha, não é? Olha só que recorde. O Brasil só tem recorde negativo, né? Mas enfim, né? E a bolsa caiu também. A bolsa caiu. E aí, dá para investir no Brasil ou não, João? Bom dia, senhores. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Bom estar de volta aqui. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo já há bastante tempo, né? A gente já vinha falando disso. Realmente, infelizmente, batendo esse tipo de recorde, né? E outro detalhe. Inflação também está acima do teto nos últimos 12 meses. Tá. Investimento saindo do país, investimento direto diminuindo, né? E assim, tá bem complicado o investidor investir aqui no país, né? Tá todo mundo saindo do Brasil e isso aí é um reflexo de tudo que está acontecendo. Essa semana, ontem foi falado lá sobre o pacote, Haddad falou sobre o pacote dos cortes lá, e eu assisti a apresentação dele, ele falou e acabou não falando nada. Né? E o reflexo veio ontem na Bolsa, né? A Bolsa caiu bastante. Então tudo isso aí está contribuindo para o mercado, ir ladeira abaixo. E falando sobre investir no Brasil, eu acho que ainda não é oportunidade, não tem oportunidade. Né? O investidor estrangeiro que vem para o Brasil, ele vem para especular. Né? Aí continuam falando que a Bolsa Americana está cara, desde o ano passado estão falando que a Bolsa Americana está cara, mas a Bolsa Americana está batendo recorde. Né? E com a eleição do Trump agora... O que acontece? O Brasil os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial depois da China, né? E a gente sabe que os dois governos não são alinhados, né? O Trump não tem alinhamento com o nosso governo, que são coisas e fatores que podem dificultar bastante aí o ano que vem, né? Ideologicamente a gente sabe que as ideias não batem. Aí o Lula ainda para ajudar durante a campanha ainda chamou o cara de fascista, aquela coisa toda, e deu todo o apoio para a Kamala Harris. Então a gente sabe que, na verdade, o diálogo entre os dois aí não vai ser legal. Né? Outra coisa também, né, pessoal, que é muito importante, o governo não está mais conseguindo vender, ou está caindo muito a venda de título público. Então, é uma matéria, inclusive, que está aqui na Revista Oeste. Eu estava vendo isso aí, eu vi rapidamente hoje pela manhã, João, né? E vem bater aí com o que você está falando. Receosos com o governo Lula, investidores ignoram leilão de títulos públicos. Isso aí é ruim? É grave isso aí? Isso é gravíssimo porque quem financia a dívida do governo, né? Uma das formas do governo financiar a dívida são com as vendas desses títulos. E os títulos, hoje a ITNB está pagando IPCA mais 7%. Nós estamos quase chegando no recorde que foi do governo Dilma de 2015. E mesmo com essa taxa gigantesca, o juro nos Estados Unidos caindo, né, o governo não está conseguindo vender. E com o juro mais baixo lá, o dólar deveria sair de lá e vir para os emergentes. E o Brasil, no caso, um deles, né? E a gente não está vendo isso acontecer. Por isso que o dólar está tão alto. O Brasil, aparentemente, está muito atrativo para o estrangeiro ganhar juro aqui e para o brasileiro também, só que ninguém tá querendo investir porque ninguém mais acredita. Na verdade, assim, né, gente? Quem conhece um pouquinho nunca acreditou nesse governo, né? Falando um pouquinho agora até do pessoal da Faria Lima, né? Que falou, muitos, a maioria lá, eram pró esse governo. Aí você pensa assim, mas como que os caras que estavam lá eram pró esse governo? Será que eles não sabem? Eles sabem, só que são interesses próprios, interesses das empresas. Mesma coisa a questão de investimento fora do país. Por exemplo, eu tenho um cliente meu, eu estava conversando com ele essa semana, e ele tem o fundo dele lá, os investimentos deles, é gerido por uma grande empresa de São Paulo, e eu conversando com ele, e falei assim, como que tá a rentabilidade da tua carteira? Ele falou, tá tal. E você tem investimento, você está exposto fora do Brasil? Não, o meu gestor falou que não era bom investir fora do Brasil. Né? Eu estou falando há mais de um ano que tem que estar exposto fora do Brasil. Mas por quê? Eles não têm interesse que o brasileiro tire o dinheiro daqui porque eles não ganham. E por isso também que a maioria não queria que o Trump ganhasse. Por quê? Porque com o Trump lá, vai fortalecer mais os Estados Unidos, as empresas americanas, e vai ficar mais atrativo ainda investir lá. E essa situação da economia estar da forma como está, e os títulos públicos não terem sido atrativos no mercado e não terem trazido investidores, é uma demonstração da ausência de confiança futura no país, na economia do país. Porque o investidor, pelo que eu compreendo e eu vejo ao tempo aí da minha experiência
como advogado e um pouco no comércio, é visto que o investidor ele quer ter a tranquilidade de que aquilo que ele está investindo tem a solvibilidade futura. De nada adianta ele vir no Brasil, adquirir títulos, conseguir uma rentabilidade bastante elevada em relação aos títulos de outros países, se daqui a 10, 15, 20 anos, quando esses títulos se tornarem solvíveis e negociáveis, ele não ter o Estado que venha e realmente honre esses títulos, que pague por eles. De nada adianta, o João está aqui para nos socorrer, de nada adianta ele investir e lá no futuro ele ser detentor de títulos que não tenham valor nenhum no mercado. Que não vale nada, né? Mais ou menos, aproveitando aqui o Ismar, é como você fosse vender um imóvel, um bem penhorado, um bem com gravame. Isso ninguém consegue fazer. É como se fosse comprar um carro, você vai lá fazer a consulta no Detran e fala assim, não, mas tem uma penhora aqui, ó. Tem uma alienação tá alienado. O que está alienado, o que está penhorado é a moral, é a questão da confiança, né, do mercado internacional no Brasil. O Brasil não tem isso aí, não é nada, como eu falo aqui. A palavra do país não vale nada lá fora, né? Não tem nada que e o que vocês acharam a digníssima deputada federal, nossa Gleisi Hoffmann, né? Que ela dá cada pitaco, né, na economia aí, que, olha, é uma maravilha. E ela deu mais um aqui, né? Ela está culpando o Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, que nada fez para conter a especulação desencadeada desde ontem, que já levou o dólar a R$6. Eu pergunto, porque eu não entendo, eu pergunto, o que o Campos Neto tem a ver com isso? Se não fosse ele, o dólar estava 7, 8. Ele é o ministro da Economia, por acaso? Mas é que assim, pessoal, vamos lá. O que acontece? O mercado, ele é reativo. O mercado não é proativo. O investidor, ele não é proativo. É mais ou menos assim, nós estamos jogando uma partida de futebol e o nosso goleiro quer ser atacante. O goleiro sai do gol e vai lá ser atacante. Aí ele tá adiantado, o cara vai lá, mete uma bola do meio de campo lá, faz o gol por cobertura. Aí o técnico do time vai lá reclamar, não, você não poderia ter feito o gol encobrindo o meu goleiro. Mas quem mandou ele jogar adiantado? É isso que está acontecendo, o governo está jogando adiantado. O que o investidor vai fazer? O investidor, ele vai usar aquilo a favor dele. Porque, lembra que eu sempre falo isso aqui? Gente, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Existe apenas informação. E eu falei para todo mundo, acho que até na primeira vez que eu vim aqui na rádio, eu falei assim, eu tô ganhando mais dinheiro como investidor no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Porque no governo Bolsonaro as coisas eram mais previsíveis. E eram estáveis. Isso. E o que o mercado odeia? E quando eu falo mercado, gente, não é o cara que tá na Faria Lima. Eu sou um cara do mercado. Todos nós aqui somos pessoas que estão no mercado. O mercado não gosta de coisa imprevisível. Pode ser ruim ou pode ser bom, mas esse governo, ele é imprevisível, né? Quer dizer, ele já tá mostrando pro que vê, ele já tá sendo previsível. Por isso que o mercado tá se movimentando dessa forma. Eu, com todo respeito, não acho imprevisível. Eu acho a incompetência e a incapacidade sempre foi uma marca da esquerda, do PT. Sim. O cara que fala que nunca foi, que o PT foi bom, que o PT alguma vez produziu algo, demonstra aí, porque o que você tem era saldo residual de governos anteriores, por exemplo, a época do Fernando Henrique com o Real, a época agora do Bolsonaro, que as empresas públicas estavam surfando um período de... O Lula, na verdade, de arrecadação positiva. Ele sempre levou sorte nessas horas, né? Quando ele foi assumir um governo, estava vindo... Ele sempre pegou coisa boa. Só que ele ferrou com a Dilma, né? A Dilma pegou dele lascado, né? Eu vejo isso como oportunismo, só isso, um aproveitador. Na verdade, ele só foi isso nas gestões dele. Ele ajuda o pobre. Ajuda onde? Ele não faz nada para que se possa refletir em direção ao menos favorecido socialmente. Pelo contrário, ele pega aquilo que estava nos cofres e aí distribui as migalhas e entre os seus asseclas é que ele coloca o volume maior do dinheiro. Quem é que disse, alguém lá atrás disse, não vou lembrar o nome agora, mas alguém importante disse que o melhor programa social é o emprego. Mas é verdade. É que na verdade é o seguinte, se nós analisarmos aí a grande massa de voto, não vamos falar aqui em voto que a esquerda se elege, é justamente lá, né, norte, nordeste, nem tanto mais no norte, né, mas no nordeste, onde você tem bastante pessoas ali dependentes do Bolsa Família. É só você ver lá, por exemplo, o Maranhão tem mais pessoas cadastradas no Bolsa Família do que com carteira assinada. Aí o que acontece, correto? Você acha que que o governo vai ter algum estímulo, né, para produzir, tirar essas pessoas da miséria? Claro que não. É um voto garantido. Essas pessoas que estão lá ganhando bolsa, para eles, tanto faz se a economia tá piorando, se não tá. Eles recebendo o Bolsa Auxílio deles lá,
Ok, agora quem tem que ter condição e capacidade de raciocinar é aquele que entende um pouco mais, aquele que está empregado ali, aquele que tem filho, que tem neto, que está trabalhando, que quer produzir e construir alguma coisa. Agora aquele que só vive de bolsa, aquele que faz filho para ter mais bolsa, esse aí esquece, você nunca vai conseguir colocar na cabeça dele. E para ele não vai fazer diferença se o dólar está a 6, se está a 10, se está a 11, para ele não faz diferença. Ele vai estar ganhando Bolsa Família dele lá e só vai fazer diferença o quê? Quando cortar, quando isso acabar. Quando virar uma Venezuela, essa que é a verdade. Só para finalizar, um dos ministros no pronunciamento lá do Haddad, ele deu ele deu um exemplo lá que eu uso muito esse exemplo. E assim, só para as pessoas entenderem que o problema nosso, pessoal, é estrutural. O problema do Brasil hoje é estrutural. Aí ele falou lá sobre a pessoal da isenção da folha, sobre empresas que não recolhem fundo de garantia e tal. Daí ele deu exemplo de um condomínio. Ele falou, por exemplo, você mora num prédio. E daí algumas pessoas não pagam o condomínio. O que vai acontecer? Outras pessoas vão ter que pagar mais porque ele não paga o condomínio. Isso é um exemplo real, é um exemplo que é válido. Ele só esquece de falar que em nenhum prédio hoje o porteiro ganha mais que todo mundo lá dentro. E se a gente for trazer para o nosso mundo, o Estado, né, o porteiro é quem administra o Estado, que é o prédio. Só que, como que funciona o Brasil hoje? O porteiro ganha 80% daquilo que é arrecadado no prédio. 20% do que é arrecadado é usado para manutenção do prédio. É isso que é o Brasil, entendeu? É isso que é o Brasil. A gente tem que começar a cortar lá. A gente precisa de uma reforma estrutural no governo. Senão as coisas não vão funcionar. Não tem onde cortar. Mas a reforma do governo Lula é muito, muito, muito interessante ser analisada. Bolsonaro entregou 23 ministérios. Lula tem 39 e quer fechar com 40. Então eu te pergunto que reforma estrutural, que economia ele está fazendo? Zero. Nenhuma, zero. Ao contrário. Essa fala do João, ela é a chamada reforma administrativa, que o ministro Paulo Guedes fez no governo Bolsonaro de forma indireta, reflexa que a gente fala, o transversa, porque isso aí depende de ser aprovado no Congresso, através de lei, através de PEC, vamos limitar gastos públicos, correto? E eles não querem fazer isso aí. Se você abrir o jornal, você vê aqui, por exemplo, eu estava lendo aqui o TJ Alagoas mandando proposta, correto, de orçamento para aumentar salário, para aumentar os vencimentos dos servidores, correto? O Guedes fez de que forma? Congelou, aumento, aí por isso que setores do servidor público foram retirando algumas regalias, ficam chateados, ficam bravos, né? Ele lá congelou, né, o aumento da PF, da PRF, de outros setores. O que ele fez? Paralisou contratações. Concurso ele congelou. Concurso. Isso é uma forma de você desinchar o Estado de uma forma indireta, reflexa. Só que quem está ali no governo acaba o quê? Sofrendo as consequências com aquela categoria que está lá. O cara não dá aumento, o cara cortou o penduricário, o cara não faz concurso. Cortaram nossas diárias de viagem, reduziram. Aí você entende o porquê que o servidor público, não é todos aqui, mas às vezes grande parte, acaba e assim, vamos fazer aqui uma ponderação também, né? O servidor, o cara que está trabalhando lá, também merece ser reconhecido. Sem dúvida. Eu acho que tem que ganhar bem, porque tá produzindo, muita gente fala mal, que servidor público não produz nada. Não, ele está fazendo o negócio girar. O negócio andar, então é necessário. Nós não podemos generalizar. Tem o ruim, mas tem os bons. Eu acredito que a maioria são Só que bons. O problema é que acostumamos, o servidor público acostumou a ganhar bem, está acima da média, ele tem que compreender isso, já ganha acima da média. O brasileiro, a média lá da iniciativa privada é 2 salários mínimos, 2,5. Isso aí dá o quê? Quanto é o salário mínimo? R$3.000. Os servidores estão ganhando aí 7, 8, 10 dos tribunais federais. Dos níveis médios ganham, o nível superior ganha 12 a 14. Então assim, já tem que ter essa compreensão, esse bom senso. A gente sempre fala, inclusive, muito que os ministros, né, ganham lá cerca de 40 e poucos mil reais. 45. Só que abaixo deles, daí tem vários outros diretores disso, diretor daquilo, que ganha seus 20 e poucos mil, 30 mil. Né? Então a máquina está totalmente, não tem mais onde inchada. Para fechar, João, existe a possibilidade de cair esse dólar aí? Ou não? Vai piorar? Pessoal, assim, a gente estava comentando antes aqui, né? A oscilação do dólar, do Bitcoin, tudo quando dá uma estilingada muito forte, ele corrige, é normal, o pessoal vai corrigir.
Mas eu não vejo. Mas a margem é pequena. Eu não vejo o dólar voltando para 4,50, 4,80 que a gente tinha há 1 ano e meio, 2 anos atrás, por enquanto. Lá para 4,29, quando era na época do Bolsonaro que o PT descia o pau, que dizia que era por incompetência da gestão Bolsonaro, 4,29 mais ou menos estava. Isso não volta. A curto e médio prazo eu não vejo. E eu não vejo rally final de ano na Bolsa também brasileira, tá? A Bolsa tá barata e ela continua barata, né? Tem empresas boas aqui, mas eu não vejo... Mas mesmo assim o povo tá com medo de investir. Tá com medo de investir. E eu sempre falo para vocês, eu já trouxe um estudo aqui uma vez, dólar, pessoal, eu não olho o preço, tá? Dólar e Bitcoin eu não olho o preço. Não é nenhuma recomendação, mas eu compro todos os meses, eu compro. É uma garantia de você, pelo menos... É a moeda menos pior que existe, né? Vamos dizer, a garantia, pelo menos, porque da inflação você consegue fugir. Sim, se você pegar Bolsa Americana mais SP500, tá com uma alta de mais de 45% no ano. Então, faz as contas aí, você que investiu em dólar. E mais uma vez, vamos lembrar a toda a população que investimento não é só coisa de rico, né, João? Não, jamais. O cidadão mais pobre, ele pode começar a investir com 10, com 20, com 50, com 100 reais. Comece. Um dia. Pode demorar um pouquinho mais, na verdade, do que o... Não pode, ele deve, né? Deve. Todos devem, né? Deveriam, né? Vai demorar um pouquinho mais do que aquele que pode pegar 100 mil de uma vez, ou até 1 milhão. Tem casos, a gente sabe muito bem disso. Mas comece. Isso, é isso aí, pessoal. Eu quando comecei, eu investia 50 reais por mês. Então, tem dinheiro para jogar no Tigrinho, tem dinheiro para investir. Então, é verdade. Isso viu? 92. Os 2 bilhões e 800 milhões gastos no mês de agosto no Tigrinho, que vieram dos bolsas, inclusive. É isso aí. Pegasse esse dinheiro e investisse então na bolsa, pelo menos. Justamente. João, vai ter matéria nova sua semana que vem no portal? Isso aí. As matérias agora estão saindo todas as quartas-feiras, tá, pessoal? Antes era na segunda, agora na quarta. Saiu agora uma matéria essa semana, a quarta, né? Falando sobre fundos imobiliários, que talvez seja uma coisa interessante aí pra frente. Bacana. E segunda-feira, 1h da tarde, resenha de mercado. Espero todo mundo lá. 1h da tarde, resenha de mercado. Não percam também aqui na programação da Estúdio 92. Às vezes a gente esquece pelo fato que é uma vez por semana, e daí a gente não lembra de falar aqui, mas vamos falar mais uma vez. Segunda-feira, 1h da tarde, resenha de mercado. Esse assunto aqui que o João traz pra nós de vez em quando na sexta-feira, ele também comenta lá. É isso aí. Maravilha, João. Forte abraço. Valeu, gente. Final Bom de semana abençoado pra todos. Valeu.